A gente está no Setembro Amarelo, já estamos no final e a gente tem trabalhado muito aqui na nossa igreja em relação a isso, cuidando de pessoas com depressão, cuidando de pessoas com síndrome de pânico, e a gente tem colocado algumas pessoas para servir, para poder ajudar, porque uma das coisas que traz cura, segundo a palavra de Deus, é a gente ser útil a alguma coisa. E a Bíblia fala sobre alguns versículos que eu acredito que tenha sentido para algumas pessoas. Por exemplo, a Bíblia fala assim: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia também diz assim: olha, não desanimem, porque o próprio Senhor irá na sua frente e estará com você. Ele nunca deixará você, nunca abandonará você. Desculpa. Não tenham medo e nem desanimem. E ele diz aqui em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se nisso existe algum louvor, que sejam essas coisas que ocupem a vossa mente. A Bíblia também diz aqui em Salmo 42:11, porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Deus meu e Senhor meu. Salmo 42:11. Filipenses 4:6-7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, e em tudo pela oração e súplica com ação de graça apresente sempre seus pedidos a Deus, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, há de guardar o seu coração e a sua mente. E eu queria chamar aqui a Janaína, porque a Janaína vai dar hoje um testemunho para a gente rápido. Eu queria que você sentasse um pouco. E eu creio que existe cura quando nós testemunhamos, existe restauração quando nós testemunhamos. E se de repente você está passando por um momento difícil, está passando por uma guerra que tem a ver com essa área, eu queria te dizer: existe perdão, existe cura, existe restauração para a sua vida. A paz do Senhor, igreja. As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou discreta nesse sentido, Márcio sabe. E eu quero testemunhar para vocês o quanto Deus trabalhou na minha vida e o quanto Ele vem trabalhando, né? Após a minha primeira gravidez, eu tive uma depressão pós-parto muito séria. Então, eu não imaginei que eu fosse ficar tão doente a ponto de esconder a minha filha embaixo da cama, de ouvir vozes e uma série de coisas. E daí eu comecei a não aceitar, porque o primeiro passo a gente não aceita que a gente está doente, que a gente tem que tomar remédio, que tem que fazer terapia, e o quanto é difícil. E daí então eu não podia mais engravidar, porque ou era a minha vida ou era uma próxima gravidez. Daí eu descobri que eu estava grávida de 4 meses do meu segundo filho. E o médico disse: olha, a gente vai ter que interromper. E para mim foi muito difícil, porque eu decidi que eu não tinha poder de tirar aquela vida, né? Então eu decidi continuar com a medicação e continuar com a vida dele. Passei os 9 meses doente, né? Tomando medicação. E eu prometi a vida do meu filho para Deus. Eu disse: Senhor, se essa criança nascer sem nenhum tipo de problema por conta das medicações, eu sempre vou te louvar e vou te honrar. E aí o meu filho nasceu, para honra e glória do Senhor, né? Hoje ele se chama João de Deus, e nasceu uma criança até super saudável. Mas enfim, vieram várias guerras, né? Após os 3 meses de vida do meu filho, o meu casamento acabou, né?
conjunto com... Eu tive um princípio mais sério de depressão pós-parto depois dele. E a minha vida completamente se transformou. Eu tinha uma tristeza profunda, era uma situação complicada. Eu tinha acabado um casamento, estava cheia de dívida, né? 2 filhos pequenos para criar, 27 anos, né? E sem vontade de viver. E por muitas vezes, mesmo querendo ir para fazer o tratamento, eu não conseguia, porque era mais forte, os remédios me dopavam, eu precisava trabalhar para sustentar os meus filhos, até porque o pai deles quando se separou de mim, se separou das crianças. Então eu fiquei sozinha, numa situação bem complicada. Mas tudo que Deus faz, Ele faz bem feito, né? E Ele disse, e Ele prometeu na minha vida. Numa dessas situações, eu tentei acabar com a minha vida jogando meu carro embaixo do ônibus, porque eu não tinha mais vontade de viver. Eu não tinha mais ânimo, eu não tinha vontade, eu só queria dormir. Eu passava dias na cama sem levantar. Eu olhava para o médico e dizia assim: como é que uma mãe ama tanto uma criança e eu não consigo sentir amor pelos meus filhos? Mas eu não sabia que eu estava num processo profundo de depressão e não conseguia sentir nada. E Deus tinha prometido para mim uma vida, uma família, né? E uma renovação. E eu não sabia de que forma essa renovação ia acontecer. Para mim era tudo muito difícil. Então, 9 meses depois do meu filho nascer, eu conheci uma pessoa, que é o meu atual marido, que está sentado ali. E eu não sabia qual era esse trabalhar. Ele vinha de uma família de pastores, né? Uma família, mas estava no mundo também, estava desviada. E a gente se conheceu numa festa, mas até então tinha um coração de Deus. E quando eu conheci ele, ele tinha um filho de 6 anos e eu tinha 2 filhos. Uma vida completamente destruída. Para ele era muito difícil, porque tinha dias que eu passava dias na cama. E para uma pessoa era muito difícil saber lidar com essa situação. Então, às vezes eu precisava assumir e não assumir para ele que às vezes eu estava doente. Porque por várias vezes, quando eu estive doente, as pessoas saíram do meu lado, ou as pessoas me abandonaram, porque elas não sabiam lidar, né? E nós passamos por vários processos de vida. Quando o meu marido decidiu se converter realmente, era algo que eu achava que eu não tinha decidido o que eu queria. Por quê? Porque a doença não deixava. Porque eu preferia fugir da situação, de ir para o psicólogo, de ir para o psiquiatra, de tomar remédio. E por mais uma vez, eu me dopei tanto, numa das vezes que a gente estava separado, e decidi tirar mais uma vez a minha vida. A minha mãe me tirou da cama, me levou para o hospital, de clínicas, e eu passei alguns dias internada, tentando sair daquela situação, e os meus filhos assistindo tudo aquilo. Mas eu não sabia que tinha uma pessoa que orava tanto por mim e pela restauração de uma família, né? Além da minha mãe, dos meus filhos.
o meu marido. Então, Deus resolveu trabalhar na nossa vida. De que forma? Ele foi o meu principal incentivador. Eu digo todos os dias para ele, assim como eu digo para Deus, e oro porque a fé dele restaurou a minha. Quem conhece ele, conhece o coração dele, sabe o quanto ele é um homem íntegro, um homem de família. E ele, por muitas vezes, quando eu queria desistir, ele não deixou. Ele disse: Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na nossa vida. E Deus vai conseguir realizar esse propósito na nossa vida. E depois disso, eu comecei a fazer o tratamento, eu comecei a tomar a medicação. E eu sempre disse para as pessoas que estavam ao meu lado, o Márcio sabe que algumas vezes ele recebeu algumas ligações minhas, chorando, em desespero, né? Sem saber o que fazer. Mas quando eu coloquei Deus acima de tudo, e a minha família acima de tudo, Ele me mostrou que tudo era possível, né? Que tudo é possível àquele que crê. Essa semana eu perdi uma amiga, né? Por conta da doença. E foi muito difícil. E eu decidi, por amor à minha família, me tratar. Então hoje eu agradeço a Deus. E eu digo para vocês, hoje eu tenho uma família restaurada, eu tenho uma carreira de sucesso, tenho filhos abençoados e sou serva de Deus. Queria orar aqui por todos vocês. Eu queria que vocês ficassem em pé. Queria que a Janaína representasse, né, todas as famílias que de repente estão aqui também, dizendo que a fé é aquilo que nos dá esperança. Ela nos dá perspectiva, ela nos traz melhorias, ela traz a nossa vida um novo ar. E eu sei que quando nós estamos aqui, por exemplo, num domingo como esse, entregando as primícias a Deus, porque quando nós vamos adorar a Deus num domingo, a gente está dando a semana para Deus, as primícias da nossa semana para Deus, cultuando Ele. Enfim, e eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Senhor, obrigado por esse testemunho. Eu te peço que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui representando a sua casa, a sua família. Eu te peço bênçãos sem medidas. Obrigado por esse testemunho tão poderoso, Deus, sobre a vida da Janaína. Completa a tua obra na vida dela, que ela possa ter cada vez mais, Deus, autoridade para falar desse assunto. Assim também como pessoas que também estão aqui nesse lugar. Eu quero aqui te pedir, derrama o teu favor, derrama a tua graça, derrama a tua força sobre nós aqui. Cura, Deus, em nome de Jesus. Restaura cada alma, cada pensamento, que cada pessoa possa ser ministrada nessa manhã, Deus, sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Assim como a Janaína se animou, meu Deus, em saber que ela tem um propósito, que cada um de nós possamos saber que os nossos sonhos, os nossos projetos não vão ser abordados. Nós vamos ser aqueles que vão confiar em Ti e que vão depender de Ti poderosamente, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar, coloca a mão